Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de um alerta na área de saúde. Vem crescendo o número de doenças respiratórias em crianças. Uma das principais causas é a bronquiolite, né? E o vírus da gripe também. A repórter Alessandra Ximenes vai trazer os detalhes para a gente e traz aqui uma preocupação com relação a essas doenças respiratórias. A Alê Ximenes, ao vivo, no Espírito Santo no ar. Bom dia, Alê. Ei, Dudu, bom dia para você, para quem acompanha o Espírito Santo no ar, quem é pai, mãe, avó, responsável. Menino já vai espirrando, tossindo, começando ali com aquela secreçãozinha ali no nariz, a gente já vai entrando em desespero, né? Porque é uma fase, né? Essa época do ano a gente vê um número aí grande, um aumento no número de, principalmente aí de bronquiolite, que acaba levando aí os pequenininhos a serem internados, preocupa todo mundo, deixa pai e mãe de cabelo em pé. Então, isso por conta disso, a gente vai falar desse número de síndrome respiratória aguda que tem aumentado aqui no Espírito Santo e de acordo aí com dados da Secretaria de Saúde, só esse ano a gente teve 425 casos de síndrome respiratória aguda registrados aqui no Espírito Santo e desses 403 são de crianças de 0 a 4 anos. E justamente por quê? Por conta da imunidade. Eles não têm a imunidadezinha aí tão boa quanto a nossa, né? Então, às vezes, eles acabam sendo acometidos, ficando um pouquinho mais doentes do que a gente. Mas para falar um pouco sobre o que é uma síndrome respiratória aguda, o que a gente faz, se espirrou eu já corro para o médico, eu vou conversar agora com a médica pediatra, a doutora Ciane Gonçalves. Doutora, muito obrigada por receber a nossa equipe, muito bom dia para a senhora. Queria que a senhora explicasse para o pessoal de casa, povo desesperado igual a mãe aqui que tem um bebê de 11 meses, começa a espirrar, a gente não pensa assim, pode ser uma alergia, não, a gente já pensa, ai meu Deus, vai dar bronquiolite. Me socorre, doutora. A gente corre para o WhatsApp de vocês para pedir socorro. O que seria uma síndrome respiratória aguda e o que pode realmente preocupar a gente? O que pode ser tratado ali em casa com um sorinho, né? Observando. Mais uma vez, muito bom dia. Obrigada, bom dia, Lê. A síndrome respiratória aguda grave, né? São um conjunto de sinais e sintomas respiratórios, principalmente acometidos nessa época do ano, né, por conta da aglomeração que ocorre por conta da temperatura. E os bebês, em geral, até 2 anos de idade, começam a apresentar febre, coriza, obstrução nasal, né, e a gente precisa se preocupar, nesse momento, com os sintomas respiratórios, né. A mãe, ela não precisa ir correndo para o pronto-socorro, podem ficar despreocupadas, né, tem que observar as primeiras 24, 48 horas, os sintomas que a criança vai desenvolvendo. Então, se tiver uma febre, não precisa ir correndo. Existem algumas medidas que podem ser feitas em casa, como lavagem nasal, né? Um antitérmico para a gente reduzir essa febre da criança. Observar sempre a questão da hidratação, mas principalmente como essa criança está respirando, né, no momento que está tendo algum sintoma. Quando a senhora fala de observar como a criança está respirando, lá em casa é exatamente isso. Eu fico olhando aquela partezinha assim do peitinho, da barriga ali, está fazendo muito esforço. É isso mesmo que a gente deve observar, doutora? Se estiver fazendo muito esforço, aí a gente começa a pensar em levar para o pronto-socorro, para avaliar essa questão aí da saturação do bebê. É muito importante a gente ver como essa criança, né, respira. Então, crianças que estão mais cansadinhas, como a gente chama, então tem uma frequência respiratória, respiram mais rápido, né, aumentada, ou quando a costelinha começa a entrar, algum sinal de fadiga respiratória, ou se essa criança fica um pouco mais sonolenta também, hipoativa, né, não está brincando, não está respondendo, não está aceitando líquido, comidinha, aí já tem que pensar em ir ao pronto-socorro. Mas eu sempre falo da importância de você ter contato, como você falou, com um pediatra para manter o acompanhamento, porque muitas vezes ele pode te orientar, né, antes de se expor a um ambiente que tem outras crianças e também doentes ou com outras doenças diferentes, né? E você faz o contato, ele te orienta, porque muitas vezes você consegue resolver dentro de casa, não precisa ir para um ambiente mais contaminado, principalmente nessa época do ano que os pronto-socorros estão mais cheios, né? Muita criança doente e às vezes pega até outra coisa por ali.
para a gente tentar amenizar a situação, porque não tem jeito, é a época do ano, outono, a gente sabe o que acontece, a higiene, manter a higiene é uma boa precaução, lavar a mãozinha da criança sempre, tem contato com outras crianças, não tem jeito, põe a mão no chão, põe a mão no coleguinha, manter essa higiene ali do bebê, até nossa também, adulto, é a melhor solução nesse momento? Claro, eu sempre falo que a higiene é o principal, né, meio de proteger sua criança, porque a transmissão é por gotícula. Então, às vezes, você encosta em alguma coisa, nas mãos, né? Ou secreção respiratória mesmo, e pode acometer essas crianças menores que não têm uma imunidade tão boa. Então, sempre lavar a mão, proteger a via respiratória. Quando tiver alguém que esteja gripado, resfriado, doente, não ter tanto contato. E até mesmo se as crianças estiverem com algum sintoma respiratório, é importante os pais se conscientizarem de que essa criança não pode ir para a escola, né, para também não passar para outros coleguinhas. Muito obrigada por conversar e orientar um pouquinho aí a gente que está em casa cuidando aí dos pequenos. A gente sabe que cuidar do adulto é um pouquinho mais fácil, mas é isso, não tem jeito. Lava a mão do pequenininho, lava com sorinho. Febre de um dia, gente, não dá para correr para o pronto-socorro, porque às vezes a febre de um dia é dente, né? Não tem jeito. Faz contato ali com o seu pediatra. Se você não tem contato, vai pedindo aquela orientação que ele já fez antes e repara aí se está respirando com muita dificuldade, só depois corre para o pronto-socorro, Dudu.